Você já imaginou trabalhar a vida inteira, chegar na aposentadoria e descobrir que o dinheiro simplesmente não existe mais? Essa é a grande preocupação que assombra milhões de brasileiros e que pode mudar radicalmente o futuro da nossa sociedade. O sistema de aposentadoria do Brasil, como conhecemos hoje, está em risco. E a pergunta que precisamos fazer é: o que vai acontecer se nada mudar? Neste vídeo, a gente vai aprofundar esse debate, trazendo números atualizados e, principalmente, um prognóstico sobre o futuro da Previdência no Brasil. Além disso, vamos discutir alternativas, como investimentos em ações, fundos imobiliários e fundos de pensão, que não só podem garantir a sua aposentadoria, mas também impulsionar o crescimento do país. Então fica até o final, porque se você acha que a aposentadoria é um problema só para quem está perto de se aposentar, vai se surpreender. Essa é uma questão que afeta todos nós, inclusive os jovens. O Brasil está vivendo uma das transições demográficas mais rápidas do mundo. Até poucas décadas atrás, éramos um país jovem, com uma população ativa numerosa que sustentava a máquina da Previdência. Mas esse quadro mudou drasticamente. Em 1960, cada mulher brasileira tinha, em média, 6 filhos. Hoje, esse número caiu para 1,6 filho por mulher, abaixo da taxa de reposição populacional, que é de 2,1. Isso significa que a população brasileira vai encolher nas próximas décadas. E ao mesmo tempo em que nascem menos crianças, estamos vivendo mais. Em 1990, a expectativa de vida no Brasil era de 66 anos. Hoje já passa dos 76 e em 2050 deve ultrapassar os 80 anos. Esse fenômeno cria um desequilíbrio profundo, cada vez menos trabalhadores para sustentar cada vez mais aposentados. O IBGE prevê que em 2060 haverá quase um idoso para cada pessoa em idade ativa no Brasil. Agora pense comigo, se o sistema do INSS é baseado em repartição simples, onde quem trabalha hoje paga a aposentadoria de quem já contribuiu, como sustentar esse modelo quando a base da pirâmide fica tão estreita? Esse desequilíbrio já aparece nas contas públicas. Em 2023, o déficit da Previdência Social ultrapassou 270 bilhões de reais. E as projeções não são animadoras. Até 2060, esse déficit pode chegar a mais de 10% do PIB, caso nada seja feito. Esse rombo gigantesco obriga o governo a desviar recursos de áreas essenciais, saúde, educação, segurança, infraestrutura, para pagar aposentadorias. E aqui está o gancho. Quando você pensa que a crise da Previdência é um problema só para aposentados, está enganado. Ela impacta diretamente a qualidade de vida de toda a população. Cada real que vai para cobrir o déficit é R$ 1 a menos para investir em hospitais, escolas ou estradas. Se nada mudar, o Brasil pode enfrentar 3 caminhos. Aumentar impostos, sufocando ainda mais quem trabalha. Aumentar a idade mínima e reduzir benefícios, deixando aposentadorias cada vez menores. Se endividar mais, comprometendo as futuras gerações. Nenhuma dessas opções é simples ou indolor. Em 2019, tivemos a reforma da Previdência, que foi considerada uma das mais duras da história. Ela aumentou a idade mínima, alterou regras de cálculo e reduziu privilégios. O objetivo era dar um fôlego ao sistema. Mas especialistas afirmam que a reforma de 2019 apenas comprou tempo. Com o envelhecimento acelerado da população, novas mudanças serão inevitáveis. Algumas já estão no radar. Idade mínima ainda maior. Em países como a França e a Alemanha, discute-se elevar a idade mínima para 67 anos. O Brasil pode seguir essa tendência. Redução progressiva dos benefícios para que o valor recebido represente uma fatia menor do último salário. Ampliação da previdência complementar obrigatória para servidores e, possivelmente, para parte dos trabalhadores da iniciativa privada. Revisão de regimes especiais de aposentadoria, como militares e categorias privilegiadas. Essas medidas podem gerar resistência social, mas são consideradas fundamentais para evitar o colapso. Para entender o tamanho do desafio, é preciso olhar para o orçamento da União. Hoje, mais de 40% dos gastos do governo federal vão para aposentadorias, pensões e benefícios sociais. Isso significa que quase metade do dinheiro público é direcionado para sustentar o sistema. E se o Brasil não equacionar essa conta, ficamos presos em um ciclo vicioso. Déficit crescente, dívida pública maior, juros altos, menos crescimento econômico.
Esse é um dos principais motivos pelos quais o país tem dificuldade de avançar em áreas estratégicas. O orçamento fica engessado. Agora vamos para um ponto fundamental. O que pode ser feito para aliviar essa pressão? Uma das soluções mais discutidas é estimular os brasileiros a investirem em alternativas privadas que gerem renda no futuro e, ao mesmo tempo, fortaleçam a economia. Nos Estados Unidos, milhões de trabalhadores têm parte do salário direcionado automaticamente para fundos de aposentadoria, como o famoso 401k. Esses fundos aplicam em ações, títulos e imóveis, criando um enorme motor de crescimento econômico. No Brasil, ainda temos baixa adesão a fundos de previdência privada. Apenas uma fração da população investe para o longo prazo. Ampliar esse mercado poderia diminuir a dependência do INSS. Imagine se uma fatia maior dos brasileiros começasse a investir em ações de empresas nacionais ou em fundos imobiliários. Isso criaria um círculo virtuoso. Mais investimentos no setor produtivo, empresas crescendo e gerando empregos, governo arrecadando mais impostos e investidores garantindo renda passiva para a aposentadoria. Hoje, menos de 5 milhões de pessoas investem diretamente na Bolsa de Valores brasileira, um número muito baixo para um país com mais de 200 milhões de habitantes. Se esse número chegasse a 20 ou 30 milhões, o impacto seria transformador. Mas não basta oferecer alternativas de investimento. É preciso ensinar a população a utilizá-las. O Brasil ainda sofre com baixíssimos níveis de educação financeira. A maioria das pessoas não sabe planejar o futuro, não tem reserva de emergência e nem sequer entende como funciona o INSS. Sem essa base, muitos acabam acreditando que a previdência pública será suficiente e podem ter uma surpresa amarga no futuro. Um país que quer enfrentar o desafio previdenciário precisa investir pesado em alfabetização financeira desde a escola. Só assim será possível criar uma geração preparada para cuidar do próprio futuro. Agora vamos olhar para frente e montar 2 cenários possíveis. Cenário pessimista. Se o Brasil não fizer novas reformas e não estimular investimentos privados, o déficit previdenciário vai explodir. O resultado será benefícios cada vez menores em relação ao salário mínimo, idade mínima mais alta, dificultando o acesso à aposentadoria, aumento de impostos e cargas sobre os trabalhadores ativos, economia engessada, com baixo crescimento e altos juros. Nesse cenário, milhões de brasileiros podem chegar à velhice em situação de vulnerabilidade, dependendo apenas de benefícios assistenciais. Mas existe um outro caminho. Se o país realizar reformas graduais e sustentáveis, estimular fortemente a previdência complementar, ampliar a base de investidores em ações e fundos imobiliários e investir em educação financeira, poderemos transformar a crise em oportunidade. Nesse cenário, o Brasil teria um mercado de capitais robusto, empresas mais fortes e cidadãos com maior independência financeira. É claro que a previdência pública continuará existindo, mas como uma base de proteção mínima, e não como a principal fonte de renda da velhice. A pergunta que fica é: quando chegar a sua vez, você vai depender só do INSS ou vai construir a sua própria aposentadoria? O futuro da Previdência no Brasil está em risco, mas também está em nossas mãos. A forma como o país e cada indivíduo se preparar nos próximos anos vai definir se teremos um colapso ou uma virada histórica. Então não espere a próxima reforma. Comece agora a se preparar, investir e pensar no futuro. Porque no fim das contas, a aposentadoria não é apenas sobre parar de trabalhar, mas sobre viver com dignidade e liberdade. Se você gostou deste vídeo, considere deixar um like e se inscrever no canal. Um grande abraço e nos vemos no próximo.